Oi, gente! Hoje temos aqui segunda parte do vídeo com a doutora Clarice Casale, nossa proctologista. E hoje a gente vai falar de um assunto que ainda é um tabu, mas que, lá no seu eu sozinho, com o seu parceiro ou parceiras, todo mundo acaba fazendo e todo mundo tem dúvida. Hoje a gente vai falar das principais perguntas em relação ao sexo anal. Eu sou Renata Berengeira, sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Fique aqui com a gente que vamos contar tudo que você sempre quis saber a respeito disso. Agora eu quero ver as pessoas colocarem lá no comentário que tipo de dúvida que você tem sobre isso. Você tem a manha de colocar no comentário? Oi, pessoal, vamos continuar a conversa aqui com a doutora Renata Beranger, infectologista, e ela me convidou também para falar sobre esse tema, que eu sei que todo mundo adora, que é uma polêmica, que eu respondo muito em box, que sempre na consulta eu respondo, que é sexo anal. Então, ela vai tirar todas as dúvidas das seguidoras do canal dela e do Instagram, e espero ajudar vocês com essas dúvidas básicas que todo mundo tem. Eu sou Clarice Casale, proctologista, e queria pedir para vocês me seguirem também aqui no canal, se esses assuntos interessarem. Vamos lá. Vamos lá, Clarice. Eu estava adiando um pouquinho falar sobre esse tema porque eu queria uma especialista junto comigo. Então, eu acho que nas consultas com os homens que fazem sexo com homens, pelo menos lá no consultório, esse assunto flui mais tranquilo. A mulherada sempre fica assim, falando, ou é amiga, ou tem dúvida, ou tudo, mas eu acho que assim, é um tema que, caramba, no final das contas todo mundo faz, né? Ninguém gosta de falar, mas ou não fez e tem vontade de fazer, ou já fez, ou teve algum problema, ou enfim. Eu queria que você respondesse assim, a primeira pergunta que todo mundo sempre me faz. Geralmente as mulheres, porque os homens, enfim, estão mais acostumados. Mas pode, não pode, faz mal, é isso. Pode ou não pode? Pode, não faz mal, não vai mexer na sua musculatura, então não é porque você faz sexo anal que o músculo do ânus vai ficar mais frouxo, isso não acontece. Uma outra dúvida super comum, que talvez não façam para você, mas é assim, você consegue saber se eu já fiz sexo anal quando você vai me examinar? Não, eu não consigo saber. Então, não vai mudar nada. Mesmo se usou muito, tipo assim, só gosto de fazer sexo anal, não tem como saber? Normalmente não tem como saber. Agora, algumas situações que podem levar a trauma, lesão de musculatura, aí eu tenho como saber. Então, algumas situações que machucam, de fissura, ou algumas outras situações até mais complexas, mais graves, de lesão de musculatura, que não são comuns assim, na relação anal, aí às vezes eu consigo suspeitar porque tem um tipo de lesão específica, mas isso não acontece numa relação anal com pênis, digamos assim. Entendi. Então, se tem alguém que por acaso gosta, enfim, de algum fetiche diferente, de introdução de algum objeto maior ou alguma coisa assim, aí isso pode realmente traumatizar, né? A pessoa tem que ter algum cuidado com isso? Como é que é? Peraí. Traumatizar? A pessoa vai ficar... Não, trauma local, Marcelo. Marcelo o adora que é trauma? aqui. O que é traumatizar, doutora? Machucar. Com alguns objetos ou com alguns brinquedos diferentes que as pessoas possam usar de tamanhos diferentes, isso pode acontecer. Algumas outras práticas com uso de drogas combinadas e também pode acontecer. Então, até isso é uma questão importante. A gente, apesar de no exame proctológico eu usar a pomada anestésica, na relação anal não é recomendado o uso de pomada anestésica, porque essa sensibilidade é importante para você saber o limite da onde pode começar a machucar e você ter alguma lesão ali, algum corte, algum machucado na musculatura.
e na pele, né, da entrada ali do ânus. Então, isso é super importante. É importante usar lubrificante, primordial. A mucosa do ânus e a pele ali em volta do ânus, diferente da vagina, não são lubrificadas. Então, para ter relação anal, você precisa usar um lubrificante. Mas esse lubrificante não deve ser com a base de anestésico. Uhum. Isso é muito importante, né? Porque o que a gente fala aqui, ali, o lubrificante, ele faz parte, inclusive, da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque quanto mais lubrificado, menos trauma e tudo, mesmo que você esteja com o uso de preservativo, que na verdade é o que a gente indica, né? Que faça sempre com preservativo, e aí tem a questão do lubrificante, que tem que ser aquoso também, para não danificar ali o preservativo. Eu acho que isso é outra coisa importante, mas achei ótima essa dica de que não pode ter anestésico, né? Porque a dor é ali um mecanismo natural que, olha, alguma coisa não está correta. Mas aí vem assim a outra pergunta: é normal doer um pouquinho? Enfim, é difícil isso, né? Mas você tem que estar relaxada, tem que estar com um parceiro que você enfim, esteja bem, você tem que estar querendo ali, porque acho que o normal não é doer, né? Sim, o normal não é doer. Então, se está doendo é porque tem alguma coisa errada ali naquela relação. Está faltando lubrificante, você quer mesmo, ou é uma coisa que está sendo feita para agradar o parceiro. A posição, às vezes, pode ser que num primeiro momento a gente tenha que pensar numa posição que esteja mais confortável, isso é importante. E aí, essa questão de machucar entra um pouco na pergunta que você tinha feito antes, de é um problema fazer sexo anal é perigoso? Não, não é perigoso. Agora, o risco de trauma do machucado é maior. Então, esse risco de machucar é maior, o risco de contato com o sangue e com uma pele que está ferida é maior, e aí pode sim ser aumentar o risco de infecções sexualmente transmissíveis. Agora, se a gente está falando de um sexo anal seguro, protegido, com uso de preservativo, com lubrificante, esse trauma não vai acontecer. Então, você não tem um risco aumentado por estar tendo uma relação anal. É o risco igual de uma relação vaginal com uso de preservativo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que nunca devem ter te feito. Mas é provavelmente uma pergunta que a Renata não faria. Ok, vamos fazer o sexo anal. Eu devo colocar o lubrificante no pênis ou devo colocar lá dentro do ânus? Você não me pegou com essa, já me fizeram essa. Inclusive, eu explico isso sempre na consulta. Então, olha só, aqui está o ânus. Você vai pedir para o parceiro, você mesmo vai passar o lubrificante na volta do ânus e, se possível, um pouquinho aqui na entrada. Então, a brincadeira começa com o dedo. Depois, o lubrificante vai ser colocado no pênis. Por quê? Se você colocar o lubrificante só ali na glande, na cabeça do pênis, e tentar na penetração, não tem lubrificante suficiente para chegar até lá na base do pênis. Então, vai ficar seco. E se ficar seco, vai machucar. Então, não adianta só botar o lubrificante no pênis, o lubrificante tem que estar no ânus. E você falou uma coisa legal do lubrificante também, que eu também fiz um vídeo sobre isso lá no canal, do óleo de coco, que está super na moda. O óleo de coco não é compatível com camisinha, ele fura a camisinha. Eu fiz um vídeo que está muito legal, mostrando como a camisinha destrói quase que imediatamente. Os à base de água são bem legais, mas para a relação anal, muitas pessoas precisam do à base de silicone, que não é tão fácil de achar, mas que é compatível com camisinha. Lançou até um daqueles bem famosinhos no mercado com silicone vendendo na farmácia. Eu postei num destaque lá no Instagram, para também não ficar com nome comercial, mas está lá. E em sex shop vende com lubrificante à base de silicone. Algumas camisinhas têm lubrificante à base de silicone.
Então, esses são mais duradouros e compatíveis com a camisinha, que é o cenário ideal para quem vai ter uma relação anal. Nossa, que legal. A gente vai deixar aqui na descrição todos os seus contatos, viu, Clarice? Eu acho que o seu canal, não sei se vai, aqui no YouTube, não sei se vai estar ativo ou não, mas o Instagram da Clarice bomba, eu sigo lá, é muito bacana, tem realmente, assim, várias dicas muito importantes. Então, voltando aqui, existe alguma posição melhor? Porque todo mundo, quando pensa em sexo anal, fala, o de 4 e tudo, mas não sei se fisiologicamente essa seria a melhor posição. Eu acho que tem gente que tem um pouquinho de dificuldade. Então, assim, como especialista, você indica assim, para quem está começando, quem quer algum outro tipo, alguma outra posição que encaixe melhor, que seja mais fisiológica? Isso é difícil, porque cada pessoa vai se sentir mais confortável em determinada posição, e acho que a parte psicológica, às vezes, tem um peso muito maior do que a anatômica, digamos assim. Então, de posição mesmo do ânus ou do reto, digamos, né? Então, eu acho que é importante, se você não está se sentindo segura ou seguro para ficar na posição de 4, que você, de alguma forma, está um pouco mais vulnerável, você pode tentar você ficar por cima e o parceiro por baixo, que é uma maneira de você estar controlando o momento da penetração, ou deitada de barriga para baixo, deitado de barriga para baixo, para não ter também, assim, que se manter na posição de 4, que às vezes é mais difícil nesse momento, mas eu acho que em relação a isso, a parte psicológica influencia muito mais do que a anatomia. Uhum, maravilha. E acho que, assim, uma dica, a gente sempre indica o uso de preservativo, mas também não é porque a gente indica e a gente fala que as pessoas usam, então tem lá a questão da profilaxia pré-exposição e tudo, mas uma coisa que eu, assim, sempre gosto de falar para as minhas pacientes, né, é a questão de tomar cuidado na hora de trocar a relação anal para vaginal. Então, nunca manter o mesmo preservativo se você começou pelo ânus, né? Eu acho que isso é importante. Então, às vezes algumas meninas chegam lá com queixa de corrimento ou de infecções vaginais e tudo, e no final das contas você vai aprofundando e vê que isso pode acontecer, ou se por acaso, enfim, se você não estava com preservativo, imagino que seja um pouquinho mais complicado, mas você tem que dar uma paradinha ali para higienizar, para lavar, né? Porque como é que você vê isso? Eu falo muito, mas quando a gente pensa na logística do negócio, é meio atrapalhado, né? Eu acho que aí tem que ter uma regrinha, porque aí realmente aumenta o risco. Então, se começou pelo ânus, não dá para voltar para a vagina. Começou pela vagina, vai para o ânus, senão o contrário não dá para acontecer. O ideal é sempre usar o preservativo, que aí você vai trocar o preservativo, mas não. O preservativo também, assim, se acontecer de sujar alguma coisa assim, não dá para, independente do preservativo, pode ser que não dê para voltar para a relação vaginal, aí vai ter que lavar, não tem jeito, né? Aumenta o risco de infecções na vagina, né? E de infecção urinária também. Então, isso é super importante, não dá para misturar aí. A gente fica conversando, fala, mas de vez em quando ali no calor do momento, né, acontece, mas eu gosto sempre de bater, né, porque é uma coisa simples, mas não tem como você manter a área ali do ânus totalmente limpa, né? Eu gosto sempre de explicar e reforçar isso. Até isso que você falou agora é bem importante a gente falar também, porque no objetivo na relação anal não é que você tenha feito nenhuma preparação de rotina. Então, o ideal seria não fazer a lavagem antes da relação.
A lavagem, ela pode mexer com a flora intestinal, com as bactérias que vivem ali no seu intestino, tem risco de machucar, tem risco de desequilibrar a maneira como você evacua, se isso fica muito frequente. Então, o ideal mesmo é que se tenha relação no momento que você não está com vontade de evacuar, porque não vai ter fezes ali no reto, no canal, então não vai sujar, não vai acontecer nenhuma catástrofe, e tentar sempre evitar a lavagem, né? Que seria o ideal. Que é o que o pessoal chama de chuca, né? Isso. Que até faz, enfim, de uma maneira que não é muito adequada. É por isso que eu sempre falo que, assim, para você ter relação sexual e tudo, o ideal é que seja com alguém que você está totalmente à vontade, né? Isso às vezes parece besteira e tudo, mas se você vai fazer alguma coisa ali, né? No encontro meio assim, tudo, às vezes você não está muito preparado para, enfim, se entregar e tudo. Então, enfim, a gente tem que ir com um pouquinho de calma, às vezes, né? Porque senão realmente machuca e, enfim, fora as infecções sexualmente transmissíveis e tudo. Outra coisa, eu já falei isso aqui, às vezes o pessoal ficou rindo de mim, mas o ideal, eu até acho que você deveria fazer uma inspeçãozinha inicial antes de fazer algum tipo de sexo, né? Tanto, enfim, vaginal, anal, no pênis, vai lá, dá uma olhadinha para ver se não tem algum traumatismo, alguma verruga, alguma coisa, até para você conseguir ajudar o seu parceiro e tudo, mas às vezes também é difícil, né? Eu comecei a pensar que agora a pessoa vai, abre... Não, peraí, ainda não apaga a luz, não. Coloca para fora aí que eu quero dar uma olhada. Dá uma olhada embaixo, dá uma olhada dos lados. Ah, não, tá tudo bem, dá uma cheirada. Não é assim, mas eu acho que você tem que ver o que você está fazendo, né? É importante, é intimidade, tudo. Então, ficar só lá no escuro e não ver nada, às vezes você também perde a oportunidade de ajudar alguém. Me esculacho com isso, mas enfim. Não, eu acho que você falou uma coisa da intimidade, eu acho assim, que a intimidade não exige, e esse momento de entrega não obrigatoriamente exige um relacionamento para todo mundo. Eu acho que cada um funciona de uma maneira, eu acho que é importante você estar sempre se protegendo. Se você não tem uma relação com aquela pessoa que vai ter a relação anal, assim, não é uma pessoa que você se encontrou naquele momento, vai ter relação, mais de uma pessoa, isso aí não é uma questão. Acho que você tem que sempre estar preocupado com a sua segurança. Então, se você está cuidando da sua segurança com um preservativo, com a profilaxia pré-exposição, se for o indicado, né? Você fala por você. Se a outra pessoa está com alguma infecção sexualmente transmissível e passaria alguma coisa, você está seguro, porque independente de quem seja aquela outra pessoa, você não vai pegar nada porque você está se protegendo. Eu acho isso importante na relação anal e nas relações em geral, né? Assim, vaginal, oral, isso tudo. Porque às vezes essa coisa da inspeção é difícil, assim, você sabe o que vai encontrar, eu sei o que eu vou encontrar, mas nem todo mundo sabe o que vai encontrar ali, então é melhor você se cuidar, assim, você está protegido, está protegido. Tem alguma IST mais comum que seja, sei lá, mais arriscado esse tipo de IST, assim, que você considera, ou pela quantidade de vezes que aparece para você, ou porque você sabe que na fisiologia e tal, isso é mais complicado mesmo na relação anal? Então, todas as ISTs, se a gente não estiver falando do sexo protegido, seguro, o ânus, ele tem um risco aumentado, porque a chance de sangrar e de machucar é maior do que nas outras regiões. Agora, se a gente está falando de um sexo lubrificado com preservativo, ele não tem um risco aumentado, não. O que eu tenho visto muito, assim, o que acontece com o ânus, que talvez entre um pouquinho nessa pergunta que você está fazendo. O ânus a gente não consegue ver.
Então, é diferente do pênis, é diferente de uma parte da vagina, que você consegue olhar. O ânus, para olhar no espelho, já é difícil. Então, os pacientes me falam, eu tentei olhar, tirei uma foto, fiz malabarismos no espelho, mas eu não consigo ver. Então, se você tem uma ferida ali no ânus, você não está vendo exatamente o que está acontecendo. Você sente que está doendo, que está incomodando, porque geralmente o ânus, até aquelas que não doem na teoria, costumam doer, porque é uma região muito sensível, que traumatiza, que você tem que limpar, tem que evacuar, então incomoda alguma coisa, mas por outro lado você não consegue saber o que está acontecendo. E aí isso pode aumentar a chance de você estar passando. Às vezes eu vejo paciente com herpes e ele acha que é uma hemorroida. Não é uma hemorroida, porque também tem hemorroida, mas nesse momento é o herpes. E é uma pessoa que se mantém tendo relação porque nem imaginou que podia ser uma infecção sexualmente transmissível. Isso eu vejo com a sífilis também. Então, se você tem uma úlcera, uma machucada, uma ferida no pênis, você está vendo que está ferido, né? O ânus não, você não consegue ver. Se não doer, ou até doer, e até você procurar alguém, um proctologista para fazer esse diagnóstico, você já está passando por um monte de gente. Então, isso é importante. Às vezes é realmente assintomático, né? Você tem uma coisa ali e você não está sentindo, você não tem nada, mas a infecção está ali. Eu só queria contar um caso que foi assim, muito emblemático para mim, de um paciente que foi no consultório, e ele, antes de chegar em mim, ele tinha passado quase 1 ano achando que ele tinha alguma doença inflamatória intestinal. Por quê? Porque saía pus pelo ânus. E ele me conta assim, que ficava desesperado, que tinha que quase usar algodão, porque, enfim, ficou saindo, e tentavam fazer o diagnóstico e não conseguiam. E aí ele acabou indo numa proctologista, acho que em BH, e aí ela olhou e falou assim, gente, isso é gonorreia. E eu fico toda arrepiada, porque esse cara ficou 1 ano, assim, passando muito mal. Foi a vários proctologistas e, assim, ninguém conseguiu fazer um diagnóstico de gonorreia anal. Você imagina o que é isso, né? Então, muita gente despreparada para fazer um diagnóstico básico, né? Que era colher um examezinho ali, enfim, mandar para a cultura fazer um PCR. E aí ele tomou antibiótico e falou assim, Renata, meu Deus do céu, passou tudo, acabou tudo. Eu fiquei muito, muito assim, indignada com isso. Eu já tive alguns assim, é super comum. Gonorreia e clamídia estão muito comuns. Eu não consigo dizer se em termos comparativos, né? Mas eu vejo muito no consultório. Acho que é óbvio, quando você pensa nisso, você faz diagnóstico, eu colho de todo mundo. Isso é um protocolo, não é uma invenção. Também falo disso lá no Instagram muito, que existe um protocolo do Ministério da Saúde, do CDC, que é um protocolo americano, de que você tem que colher de 6 em 6 meses para todo mundo que tem relação anal. E aí, até tive um caso agora, recente, que me chamou a atenção também, de uma mulher que tinha um parceiro fixo, só o marido, e eu acabei de fazer um diagnóstico de uma gonorreia. E eu até conversei com ela, assim, que a gente, enquanto médico, se eu faço o julgamento e digo, essa pessoa eu não vou colher, eu errei. Então, eu tenho que colher de todo mundo. Se você tem relação anal, eu tenho que colher. O que acontece comigo às vezes? Que eu não sei se foi o caso desse paciente. Às vezes o paciente, quando eu pergunto, ele diz que ele não tem relação anal. E aí é uma situação, assim, em geral, eu colho. Nesse caso, eu colheria, porque eu ia examinar, ia ver que tem uma inflamação. As infecções sexualmente transmissíveis, gonorreia e clamídia, fazem esse diagnóstico diferencial. Então, eu tenho que pensar nisso, se eu estou investigando um caso de inflamação. Então, eu colheria de todo jeito, mesmo que ele dissesse para mim que não tem relação anal. Até porque essa questão da relação anal e da transmissão de clamídia e gonorreia acontecem pela saliva. E as pessoas lubrificam o ânus e a região com saliva. Então, se você tem
gonorreia e clamídia na saliva e usou isso como lubrificante. Ah, mas eu não tive penetração, não tive relação anal. Tá bom, aí eu sempre falo assim, ok, brincar na portinha tá valendo. E aí, qual é a resposta? Ah, não, então não. Então, não dá muito pra gente ter esse preconceito, né? Quando tá julgar ou considerar você sim, você não, é todo mundo. E vamos embora, porque tá aí. Uhum. Eu vou te falar que sempre que eu fiz isso, assim, não teve relação a mais com ninguém, não tive, às vezes está com um parceiro, não quer dizer e tudo, aí você, então desse eu não vou coletar, eu não vou pedir, né, com sífilis acontece muito isso, a gente bobeia ali na hora e atrasa o diagnóstico, então não tem jeito. Né? E às vezes as pessoas ficam meio chateadas mesmo. Eu falo, chegou lá no consultório, não interessa quem que você é, se vai ganhar um anti-HIV, vai ganhar hepatite B, vai ganhar hepatite C, exame para essas doenças, né? Porque a gente, enfim, não sabe o que acontece. Não tem cara, não tem preconceito, não tem nada, mas vamos fazer um exame completo. Eu concordo. A gente tem que colher de todo mundo, porque aí a gente não está sendo preconceituoso. Se a gente decide de quem não vai colher, aí que a gente foi preconceituoso, né? Exatamente. Obrigada, Renata. Adorei nosso bate-papo. Acho que foi super leve, descontraído, como a gente estava querendo, né? Como a gente estava tentando combinar. E super informativo também, que é importante. Então, queria te agradecer muito. Queria pedir para vocês me seguirem lá no Instagram. Meu arroba é doutora Clarice Casale. Não sei se meu canal já vai estar no ar, mas ele está saindo do forno. E vou dividir também esses assuntos aqui com vocês. Deixem dúvidas, me mandem lá no Instagram, me mandem direct também, que eu já estou acostumada, e deixem os comentários, podem me marcar. Adorei. Obrigada. Gente, vamos aproveitar, deixem as dúvidas aqui, escrevam, curte o vídeo, procura a doutora Clarice lá no Insta e já ela vai ter o canal dela, vocês vão poder comentar nos vídeos e perguntar direto para ela. Se tiverem dúvidas, deixa aqui que eu mando para ela lá no Insta. Ela tem certeza que vai responder todo mundo. Obrigada e até a próxima.